A gente já começa o programa ao vivo na rodovia L220, porque um grave acidente, um engavetamento com pelo menos 8 carros, deixou várias pessoas feridas hoje à tarde no litoral sul de Alagoas. O repórter Alan Garcia está ao vivo e tem mais informações desse acidente. Inicialmente, a gente imaginou uma quantidade de carros entre 5 ou 7, depois confirmados 8 veículos, com pelo menos 3 pessoas feridas. Alan Garcia, boa noite. Qual é a situação de momento? Você que esteve no local do acidente, todas as vítimas já foram resgatadas, Alan? Oi, Edson. Boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco aqui no Cidade Alerta. Todas as vítimas foram resgatadas. Atualizar aqui o número de carros, de veículos envolvidos, são 10. 8 estavam nessa faixa em que nós estamos. Onde é que eu estou? Eu estou no viaduto, em cima da BR-101, viaduto que faz parte da AL-220, bem pertinho aqui de São Miguel dos Campos. Por que nós estamos aqui? Porque aqui foi onde a gente conseguiu fechar o nosso sinal para poder fazer essa transmissão ao vivo. O acidente está a aproximadamente uns 10 quilômetros desse ponto em que nós estamos. Então, do lado dessa via em que nós estamos, 8 carros se envolveram no acidente. Do outro lado, sentido Maceió, São Miguel dos Campos, mais outros 2. Isso é uma conta minha, uma conta da nossa equipe, que quando chegou lá, percebeu, opa, não tem somente 8 veículos aqui. Existem 8 nesse sentido, São Miguel dos Campos, Maceió, mas tem aqueles outros 2 no sentido Maceió, São Miguel dos Campos. Um recado importante para você, motorista, que vai pegar essa rodovia que liga Maceió, principalmente da Barra de São Miguel, aqui para São Miguel dos Campos. No caminho que a gente estava fazendo, Edson, existiam outros focos de incêndio. Então, incêndio pequeno, mas jogando uma fumaça densa para dentro da pista. E foi exatamente isso o que ocasionou esse engavetamento. Um outro incêndio bem maior, uma proporção bem maior, uma cortina de fumaça muito maior também. E quando os motoristas começaram a entrar dentro dessa fumaça, eles não conseguiram perceber o que estava acontecendo, foi tudo de repente, quando viram, foi um carro batendo no outro. Esse foi o relato do motorista de uma ambulância de uma cidade daqui do interior, de São Sebastião, que relatou para mim. Ele disse, olha, quando eu vi a fumaça, fui entrando, um carro bateu na traseira dele e ele acabou batendo na van que estava na frente. Então, assim, com você que é motorista, que está saindo agora de Maceió, da Barra de São Miguel, vai vir para cá, cuidado. Tem foco de incêndios nessa rodovia, na L220, nesse trecho. Vem devagar, vem com cuidado, porque a fumaça está indo para dentro da pista por causa do vento, então está levando nesse sentido. Que incêndio é esse? Aqui é uma região de muita cana, ou seja, tem usinas que trabalham nessa região e para colher a cana é preciso tocar fogo nela, faz parte desse processo, né? E, infelizmente, esse incêndio que foi colocado, esse fogo, na verdade, que foi colocado nessas canas, acabou jogando a fumaça toda para dentro da pista. Tanto é que quando a gente estava chegando, um caminhão-tanque que pertence à usina aqui estava controlando esse fogo. A gente percebeu, portanto, 10 carros, uma pessoa foi socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros, porque, de acordo com o Corpo de Bombeiros, existia a possibilidade de um trauma abdominal. Então, este homem de 35 anos precisou desse atendimento. Inclusive, o motorista da ambulância, Edson, lá da cidade de São Sebastião, foi quem ajudou o motorista desse carro a sair de dentro dele e levá-lo, a retirá-lo daquele local, porque estava com muita fumaça, ele com muita dor, inalando um pouco dessa fumaça, e aí acabou tirando, esse motorista do local. A gente vai ouvir agora, portanto, a entrevista que eu fiz com o motorista dessa ambulância de São Sebastião, relatando um pouco como foi o acidente, como foi que ele conseguiu salvar o motorista desse outro carro. Vamos ouvir. Não, quando eu tirei ele, eu mais um outro parei, aí nós levamos ele para ali, tinha muita fumaça, aí ele ainda foi caminhando devagarzinho, mas ainda conseguiu
caminhar. Deixei ela ali deitada, aí fui socorrer os meus pacientes que estavam também cortado, um corte profundo no pé, mas graças a Deus eles foram tudo tranquilo. Eu estava falando aqui dos pacientes que o senhor estava transportando, né? Saíram bem, apesar dos cortes, né? Só um corte profundo no joelho, então a senhora que ia fazer mundial levou um corte na testa, mas foi estabilizar logo aqui mesmo, graças a Deus, saiu tudo tranquilo. O senhor está bem? Estou bem também, eu não, graças a Deus não tive Foi nada. mais o não. susto? Só o susto, só, mas ainda ajudei a socorrer as pessoas que não podiam, né? Quando o senhor chegou aqui, como é que estava o cenário? Muita fumaça? Muita fumaça. De lá daquele coisa, lá de trás, eu já fui diminuindo a velocidade bem devagarzinho, né? Mas quando eu não tivesse diminuído, aí eu já via pancada atrás de mim. Aí já bati naquela van e foi essa a cena. Aí a bagaceira, minha preocupação é porque vi um carro grande imprensar os pacientes ali dentro. Mas ainda bem que não consegui, nós eu tirei eles em tempo ainda, não deu para... Mas tudo tranquilo. Então quer dizer que com o impacto da batida atrás, o senhor acabou batendo no carro da frente? Foi naquela van. Aí, isso aí, o acontecimento. Só que ninguém nem percebe, porque né, foi tão rápido que ninguém nem deu para perceber. Bom, que susto, né? Passou esse motorista, que susto passaram os pacientes que ele estava transportando, 3 pacientes que precisavam fazer hemodiálise em Maceió. Saíram de São Sebastião hoje, com destino a Maceió, para fazer esse tratamento. E no caminho, levaram esse grande susto. O SAMU passou uma nota aqui das pessoas que foram socorridas pelo sistema. Então, eu vou ler aqui o nome das pessoas e o estado de saúde delas, tá? Foram o seguinte: tem o Cícero Novaes Neto, de 21 anos, um jovem, né? Ele sofreu um trauma no abdômen, encontra-se realizando exames de imagens no Hospital Geral do Estado. O estado de saúde dele é considerável estável, ou seja, está passando por exame para saber o que é que tem mais grave, mas está bem, está lá tudo ok. Tem o Jackson Ferreira Cândido, de 60 anos, sofreu um trauma no tórax e na cervical. Está em avaliação na área vermelha do HGE, em estado estável também. Tem o Pedro dos Santos, de 47 anos, e a Tereza dos Santos Silva, de 59 anos, foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento de Marechal Deodoro, ou seja, um atendimento mais rápido, né? Já que estamos aqui nesse caminho, Barra de São Miguel, Marechal e Maceió. E aí vem o motorista do carro que foi socorrido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ele tem 35 anos, apresentava suspeita, né, de trauma abdominal e foi levado para o Hospital Geral do Estado. Então, são essas as informações sobre os envolvidos, digamos assim, que tiveram a necessidade de serem socorridos e levados aos hospitais. Essas são as informações, Edson, informações iniciais desse acidente que assustou muita gente nesse fim de tarde, principalmente aqueles que iam passando aqui na L220. Quando nós chegamos, a rodovia estava com o trânsito bloqueado pelo batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Uns 10 minutos depois do momento em que nós chegamos, os policiais conseguiram liberar, porque estavam retirando ainda pedaços de veículos, né, do meio da pista. Então conseguiram liberar uma das faixas e o trânsito está fluindo normal, claro, com uma certa cautela. A gente precisou deixar o ponto do acidente, que está a uns 8 quilômetros daqui de onde nós estamos. Ainda tinha carro lá, os carros envolvidos no acidente, outros já estavam sendo retirados. Entre esses veículos tinha um veículo do Ministério Público daqui de Alagoas, mas todos as pessoas que estavam no carro não precisaram serem socorridas, estavam bem, o carro não estava tão machucado assim. De outros veículos mais machucados, né, enfim, que tiveram a parte ali danificada, foi exatamente o carro desse paciente de 35 anos socorrido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. E um veículo de luxo, aproximadamente ali uns R$200 mil, no mínimo, que bateu na traseira dele. Ficou também muito destruído. Mas o motorista está aparentemente bem, até porque é um carro com muito mais sistema de segurança, tem aqueles airbags laterais, né,
que passam pela janela das portas. Então, um carro com mais requinte e consegue proteger mais ainda as pessoas que estão ali dentro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o que a gente conseguiu registrar aqui no momento que nós chegamos, por volta das 5 horas, mostrar como é que ficaram esses veículos, a entrevista na íntegra com o motorista da ambulância da Prefeitura de São Sebastião. Edson. Perfeito, Alan. Assim, pelas imagens que a gente recebeu, tanto as imagens momentos depois do acidente, que mostram exatamente os carros, ainda pessoas saindo dos carros, não é? A visibilidade estava muito comprometida. Quando você chegou, já por volta de 5 da tarde, o acidente foi por volta de 3 e pouca, né? Esse é mais ou menos o horário aproximado do acidente. Quando você chegou no local, por volta das 5 horas, a gente já conseguia ver melhor a pista. Possivelmente, essa baixa visibilidade tenha sido a principal causa desse acidente. Alguns dos carros que já estavam na frente diminuiu a velocidade, os outros que vinham mais atrás não conseguiram ver que esse carro estava diminuindo e possivelmente houve o engavetamento. Esse carro que você me falou, que o motorista foi socorrido pela ambulância, ele me parece ter sido o mais danificado, né? Porque ele ficou imprensado entre dois carros. Atrás dele, você falou, tinha um BMW, um veículo de luxo atrás. Esse também tinha airbag, inclusive a gente viu que o airbag foi acionado, possivelmente ajudou, né, a evitar danos maiores, claro, a esse condutor, mas ele ficou imprensado realmente, né? A gente vê que até o motor é possível ser visto nesse carro. A gente tem aquela imagem? Coloca aquela imagem, por favor, enquanto o Alan responde. Perfeito, Edson. Esses foram os carros mais danificados nesse acidente. Principalmente o carro desse motorista que foi socorrido pelo helicóptero. Ele ficou ali no meio, né, de outros dois veículos. O veículo que vinha atrás, o carro que vinha atrás, que é essa BMW, você vê aí, a frente dela também ficou bem destruída. Então, a gente tem noção da força do impacto que foi. Então, imagine um carro no meio dessa batida, né, e o carro que vem atrás com uma força, com um impacto ainda grande, ou seja, o susto ali dentro, né, e o corpo também, na hora que recebe esse impacto, né, também sente muito, né? Por sorte, era um carro que também tinha airbag, que vem ali na direção, né? E torcer para que o motorista também estivesse usando o cinto de segurança, né? Então, assim, esses dois carros são os mais danificados em todo esse acidente. Tem uma caminhonete também, uma Hilux, que ela ficou com a traseira bem destruída, mas não se compara com esses dois veículos. Perfeito, Alan, obrigado. Daqui a pouco, então, a gente vai exibir a matéria que você fez quando chegou no local do acidente, matéria na íntegra, mas é claro que no Cidade você não espera, né? A notícia acontece, você fica sabendo aqui, né? Não vai precisar esperar até 7 horas, 7h15. Aqui você já está sabendo a informação primeiro. Obrigado, Alan, pelas suas notícias ao vivo. Daqui a pouco a gente volta a falar desse acidente. Coloca de novo para mim as imagens do local do acidente. Olha só, a gente consegue ver claramente. Mais na frente tem uma picape, que é uma Nissan Frontier. A gente vê também uma ambulância não, uma van, não é? Tem a ambulância aqui atrás, aqui está a ambulância. Possivelmente o carro que o Alan falou, que o motorista foi resgatado pelo helicóptero do SAMU, ele ficou imprensado entre a ambulância que estava aqui, ó. Esse aqui é o carro que o motorista foi socorrido pela ambulância. Obrigado, viu, Alan, pelas suas informações. Daqui a pouco você volta ao vivo. A gente tem aqui as imagens desse carro, inclusive o motor. Eu queria aquela outra imagem recuperada, já da nossa equipe, lá do local, que a gente mostrou agora há pouco, que mostra a frente desse carro. Essa daqui é a BMW, que ficou logo atrás, e esse carro ficou imprensado entre os dois, tá? Algumas imagens das pessoas que passaram pelo local, a gente consegue ver aqui, ó, nessa imagem, a ambulância, que ficou mais curvada. O motorista desse carro é um Fiat, eu só não consegui identificar se é um Fiat Argo, eu não consegui identificar qual é o modelo do carro. Essa é a BMW que ficou atrás, mas olha como ficou danificado aqui na frente o motor, não é? Agora os carros mais modernos, eles têm tecnologias que o motor foi um Gran Siena, né? Olha como foi imprensado, a gente não consegue nem imaginar que é um sedã, né? Porque toda a mala entrou na parte de trás. Mas os carros mais modernos, recentemente lançados, enfim, há assim, pelo menos 5 anos, eles têm tecnologias em que, em casos de colisão, o motor, ao invés de invadir a cabine onde estão os ocupantes,
ele cai, ele desce, ele vai para a pista. Nesse momento, ele garante uma segurança maior aos condutores. Porque os carros mais antigos, o que é que acontecia? O motor, com toda a sua força, entrava no habitáculo, entrava dentro da cabine. E isso, claro, levava várias mortes, porque a força do motor, o motor pesado, né, entrando ali, impactando com as pernas dos motoristas, do passageiro, do motorista e do passageiro, isso gerava um acidente muito maior. Então, as tecnologias dos carros mais modernos já trazem essa tecnologia, que é o quê? O motor, ele cai. Na hora do impacto, ele não entra na cabine, mas ele cai no chão. Foi o que a gente conseguiu ver nesse carro. Olha, é um Gran Siena e a gente não consegue mais ver, ó, ver que ele ficou para baixo o motor e atrás a gente não consegue ver nem mais, ó. É um sedã, quer dizer, não dá para ver a mala. Você vê como a BMW entrou nesse carro. Mas veja que a parte dos habitáculos, né, a parte de dentro do carro, não tivemos grandes problemas e os airbags foram acionados. Veja a importância dos sistemas de segurança nos veículos, né? A gente sempre fala isso no Pajé Sarauto, mas é muito importante. Olha só, os dois airbags aqui acionados, né? Porque isso diminui o impacto, principalmente aqui na frente do condutor e do motorista. E claro, os carros maiores, né, mais caros, como falou o Alan, esse carro aí passa fácil, viu, Alan? Passa fácil dos 300 mil, essa BMW. E possivelmente tem mais airbags, né? Tem carros que tem airbags laterais, de cortina, airbag de joelho, airbag traseiro. E isso vai dando mais segurança. Ainda bem que as informações iniciais dão conta de que todos os envolvidos no acidente, todas as vítimas, foram resgatadas bem, a maior parte delas sem nenhum ferimento, né? Apenas, é claro, um susto, imagina só, mas apenas este motorista que foi levado para o HGE, né? Isso, produção, a gente está só apurando do HGE, uma nota do HGE sobre o estado de saúde dele. Apenas esse motorista é que requer um pouco mais de atenção, porque ele estava nesse Gran Siena aqui, ó, nesse carro, ficou no meio entre dois veículos, tá?